Amém. Bom, dando prosseguimento à nossa escola bíblica do livro de Oséias, lembrando que eu já disse, né, mas repetirei agora, que não é um livro tão fácil. Nós vamos, porque diferente de outros profetas, não se trata de uma série de profecias, mas de uma série de profecias usando a vida do próprio Oséias como sendo exemplo, né? Então vamos lá, né? Lembra que terminou o capítulo 1? Aliás, o capítulo 1 ele é bem resumido, né? Deus manda ele se casar com a prostituta, né? Manda ele ter filhos. Aliás, não manda ter filhos, né? Ela tem filhos, sendo que um é dele e outros dois não. E aí tem essas crianças aí. Não necessariamente os outros dois não, né? Mas parece que sim, né? Vamos prosseguir então, né? Só para deixar claro aqui, né? Cadê? Quem são os filhos, né? O primeiro é Ruama, que a gente entende que é filho dele, porque... Não, perdão. O primeiro é Gomer, deu à luz um filho, põe esse nome Gisrael, perdão. Então, o filho que lhe deu foi Gisrael. O segundo é Ruama, que a gente entende que talvez não seja. E o terceiro... Ruama... Ami. Lohuama e Loami. Então, esses nomes aqui, o Lo, lembra que eu falei que era só uma negação, né? A partir de agora, ele vai chamar de Ami e de Ruama sem Lo. Então, o nome mesmo, acredito que era Ruama e Ami. Então, esses dois a gente entende que não seriam filhos do profeta mesmo. Com isso em mente, a gente vai começar a leitura do capítulo 2 assim. Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama. Então, essa profecia aqui agora, para quem que parece ser? Sim, mas quem que deveria dizer aos irmãos Ami e a Ruama? O outro filho, né? Não parece? A Gisrael. Então, Gisrael, dizei a vossos irmãos, Ami e a Ruama. Então, é meio complexo, né? Como se ou Oséias estaria falando isso para Gisrael, ou Deus estaria falando isso para Gisrael, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos considerar que seja um pai... No prosseguimento do capítulo a gente vê se pode ser ou não e tal. Como sempre, eu falei que é um livro difícil, né? Eu não quero ficar dando as coisas assim. Mas vamos considerar que possa ser por enquanto isso, né? Tá falando para a irmã falar para seus irmãos, né? Então, por exemplo, Oséias falando para Gisrael: dizei a vossos irmãos Ami e a vossas irmãs Ruama. Então, já de cara, fica claro que o irmão e a irmã e os filhos são representações de povos, né? Porque está no plural. E o que é para dizer para os irmãos e irmãs? Contendei com vossa mãe. Contendei porque ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições da sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios, para que não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e a faça como um deserto, e a torne como uma terra seca, e a mate de sede. A sede, perdão. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, meu linho, meu óleo, as minhas bebidas. Então aqui é um anúncio dos pecados que está sendo feito, né? Então, como se Oséias estivesse dizendo: olha, ela contendei com a mãe de vocês, porque ela não é minha mulher. Eu não sou mais seu marido. Estou separando, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque ela se adulterou. Claramente parece que esses filhos são filhos de prostituições mesmo, né? E não filhos dele.
E está dizendo aqui que o motivo pelo qual ela se entregou e adulterou. Dinheiro. Nós vivemos numa época em que isso está muito forte, né? Aplicativos e tudo mais, OnlyFans. Cada vez mais as mulheres vão se corromper, se entregar por dinheiro. Pastor Francisco, acho que por dinheiro sim, mas o dinheiro é uma das facetas dessa história. Acho que principalmente é a vaidade, o poder, o querer ser vista, o querer ser desejada. Sua inclinação também é Isso, pecaminosa. exatamente. Mesmo. O dinheiro acaba sendo um resultado. Sim. Vai vir. Mas a vontade é ser vista, é exercer poder, é estar acima, é controlar, é alimentar essa própria vaidade. Acredito que mais do que o dinheiro seja isso. Inclusive é interessante, porque se você pensa na administração, a psicologia através da administração, é entendido de que existem alguns grandes motivadores aos seus funcionários. Motivador de quê? Eu não entendi. Alguns grandes motivadores aos seus funcionários. Ah, tá. Você é o dono de empresa, você vai motivar seus funcionários, tem algumas possibilidades, com algumas ferramentas. O dinheiro está em segundo lugar, o reconhecimento está em primeiro. Então, acho que é mais... Validação pública, coisas assim, né? Exatamente. Então, ok. Então, se nesse cenário que você está trazendo aí é pior ainda, porque cada vez mais as pessoas se sentem valorizadas quanto ela é vista, por aquilo que a sociedade valoriza. E como a sociedade valoriza cada vez menos a natureza da mulher e a agressão, a violência contra a natureza da mulher, cada vez mais as mulheres vão manifestar essa violência contra ela mesma, né? Buscar ser menos feminina, menos tudo isso, em troca dessa validação. Seja como for, a prostituição na Bíblia tem uma alusão direta a servir outros deuses, né? Então, o próprio, quando fala assim, ela se prostituiu porque eles dão pão, água, lã, bebidas, óleos e tudo mais, na verdade pode ser interpretado como uma série de demônios que estão sendo servidos ali para ela. Porque no final das contas como eu disse, né? É uma série de profecias utilizando a vida pessoal, né? Como sendo, então a interpretação é mais complexa. Fala. E aqui no caso ela pode estar atrás dessas coisas mesmo, porque tem outros textos em Jeremias, se eu não me engano. Ela tem essas inclinações, mas a aplicação disso é tudo isso que a gente falou. Porque ali, acho que em Jeremias, se eu não me engano, fala sobre como seria melhor que elas fossem como as prostitutas que ganham a paga, né? Uhum. Mas não, se corrompem, vão atrás dos amantes e vão atrás simplesmente pelo ato e sem ganhar nada, nem em troca disso. Pelo menos ainda ganha alguma coisa em troca. No caso aqui, está falando dessa pessoa se inclinou por causa disso, né? Se vendeu por causa disso. Agora, ela é uma representação, como o casamento dele e tudo mais que a gente falou, né? Que tem aplicações muito maiores. Então, beleza. Então, a própria palavra de Oséias aqui, eu acredito que seja a palavra de Oséias para o seu filho falar para Israel, para falar para os seus irmãos. É mais ou menos assim, Deus falando para quem é filho de Deus, para falar para quem não é filho de Deus. Vocês estão servindo ao mundo, vocês estão servindo as prostituições, vocês estão seguindo as prostituições. Vocês precisam avisar para a mãe de vocês que ela não é esposa, ou seja, essa igreja católica não é esposa, essa outra religião não é esposa de Deus, mais ou menos isso. E quem tem que falar isso? Não é Deus que fala, é o povo de Deus que fala. Então, Oséias está fazendo da sua vida um exemplo de como as coisas devem funcionar. Beleza. E aí agora eu vou ler do 6 ao 13, que fala um pouco do que deve acontecer e tal, vamos dizer. Portanto, eis que cercearei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará, e buscá-lo-ás, mas não os acharás. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei a meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto e o azeite,
e que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar... Eu ia ler até... Não, vou ler. Portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo e o meu mosto no seu tempo determinado, e arrebatarei a minha lã e o meu linho com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, e as suas luas novas, e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz, esta a minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então começa com essa referência de sendo Oséias falando, migra para ser o Senhor falando para o povo, e aqui, quando ele fala dela especificamente, está falando do que ela buscou, né? Buscou a lã, o pão, a água, o óleo e as bebidas. Quando vai migrando para Deus falando, já estendeu muito mais, porque quando fala do mosto, do azeite, do linho que ele dava, ele está falando de coisas que a Bíblia estabelece como sendo nobres e coisas de Deus, mesmo, presentes de Deus. E que ela usou a prostituição, tá, em receber aquilo que é de Deus e entregar aos Balaíns. Então, primeiro serviu a Baal, depois aos Balaíns, que são demônios mesmo, né? São pequenos Baalzinhos, né? Balaíns, né? Seriam demônios. Então, a manifestação da prostituição, como que algo que aparentemente, ou que deveria ser entregue a Deus, acaba sendo entregue aos demônios, ao diabo e tudo mais, em troca de quê? Da vileza da pessoa, né? De dar vazão à sua própria crueldade, aquilo que o irmão Zé Renato comentou, dar vazão à sua própria querer. Aí fala das festas, da vide, do sábado, de tudo que ela buscava. Pode falar. Exatamente. A gente observa no texto que ela estava buscando o quê? A lã, sei lá. Coisinhas ali. Mas aí o que Deus está dizendo para ela? Eu já te dei tudo isso. Se for sobre isso, você já estava satisfeita. Mas você pega as coisas que você tem e você entrega para Baal. E aí depois você pede para Baal te devolver mais coisas, quer dizer, te dar mais coisas. Então o que está acontecendo aí por trás, na verdade? Né? É essa grande prostituição que não tem um propósito. O propósito não é enriquecer, não é ficar realmente se entregando a essas corrupções mesmo. Perfeito. E essa prostituição espiritual, diz o texto que ela está correndo atrás. Está correndo atrás. Que é mais ou menos assim. As pessoas falam assim, tão importante que a pessoa busque uma religião, busque uma fé, busque alguma coisa. E está sempre todo mundo buscando alguma coisa. E não encontra. Não encontra aquilo que tem valor. Então ela busca em festividades, busca em rituais. Aqui, quando o texto diz assim, luas novas, festas e sábados, está se referindo a coisas que tem na Bíblia também. Rituais que seriam cristãos. Então a pessoa acha que a vida espiritual está em seguir ritos, em participar de eventos, em estar em cerimônias, tudo mais. Então o cara fala assim, não, mas eu vou em todo casamento é na igreja, eu sigo a tradição. Não sei o que, eu vou à tradição. Como se essas tradições tivessem qualquer valor. E Deus distinguiu isso daquilo que tem valor. Quando ele fala de linho, de ouro, que são coisas eternas, né? São diferentes. Agora a gente pensa, né? Tem essa parte do que é eterno, mas tem a parte, obviamente, do que é aqui. Que Deus também não deixa a gente passar por nada. Então eu tenho na minha casa comida, tenho arroz, tenho feijão e tenho ovo. E aí eu pego e falo assim, não, mas eu vou olhar para outras coisas. Eu quero comer filé mignon, eu quero comer isso, quero comer isso. Para isso eu me prostituo, me envolvo com a sociedade, vou lá, faço um esquema de pirâmide, faço tudo certinho, bonitinho, vou ficar rico, vou comer
filé mignon. Melhor que tem. Aí Deus está dizendo assim pra gente, você está deixando o que eu te dou para poder servir a Baal. Você está deixando o que eu te dou para poder comer filé mignon. Você está deixando o ovo que você tem de mim para poder ficar se enchendo de filé mignon? Entregando sua vida a Baal, se corrompendo. O que você está ganhando de fato com isso? Isso. Nesse cenário que você está trazendo, esse pão com ovo, ali que você estava comendo, na unidade da sua família e tudo mais, Deus está falando, isso aqui é valoroso. Isso que você tem na sua família, no seu casamento, isso é ouro, isso é linho, isso é puro, isso é valoroso. Quando você troca isso que você tem, em troca de pequenas coisas, eu tenho um mel diferente, um pão diferente, o que ela falou aqui? Minha lã, meu óleo, ou seja, uma coisa extra, né, que seria mais valorosa, você está trocando o que de fato tem valor, que é o que Deus te deu, pelo aquilo que o seu coração está buscando. É a manifestação da sua vileza, do qual vilão você é, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Esse texto está dando o que falar aqui, porque é um texto muito interessante. E muito atual, muito rico, muito atual. Porque assim, a gente deixa de dar valor nas coisas de Deus, passa a dar valor às coisas do mundo, Deus castiga, Deus mostra, então, por exemplo, assim, mas Deus não se mostra na vida de qualquer um. Por exemplo, tem um católico lá, Deus não pode curar a familiar dele? Pode, Deus cura o familiar dele. Em vez de ele olhar para Deus, ele olha para as coisas do diabo. E a gente também. A gente tem tudo isso, a gente tem aqui uma igreja para servirmos, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a vida eterna, a gente tem nossas famílias, a gente tem filhos, a gente tem casa, a gente tem comida. E a gente fica olhando para outras coisas que a gente quer a mais, a gente não quer mais, eu quero um carro X, eu quero um negócio, e não percebe como isso pode nos afetar. Não quer dizer que vai nos afetar, mas pode nos afetar, nos afastar da palavra de Deus. E lá na frente, no versículo 13, que foi que o pastor Francisco parou, diz, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, se adornou dos seus pendentes, das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ou seja, está cheio de joias, cheio de pendentes, mas esqueceu de Deus, né? É porque assim, começa falando dela, vai estendendo, termina, volta falando dela de novo. E o que ela de fato conseguiu aqui? Ela conseguiu o que ela queria. Ela conseguiu joias, ela conseguiu riquezas, vamos dizer assim, né? Fazendo o quê? Servindo a Balaim. São demônios, né? Demônios. E vai ser castigada. E aí vai agora, a partir de agora, vamos ler, vou ler do 14 até o final. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. O deserto, aqui tem um detalhe. O deserto na Bíblia é sempre a ilustração do povo no deserto, né? No povo no deserto, quando saiu do Egito, estava a caminho da terra prometida. Hoje nós lemos lá em Deuteronômio, né? Acabou que eu não falei, né? Sobre o descanso, né? Quando chegarem ao descanso, todos os sacrifícios, ofertas e holocaustos serão num lugar só. Não é isso que diz lá? Será num lugar. Vocês lembram disso? Não, né? Mas está escrito lá no Deuteronômio hoje. O que ele quer dizer com isso? Que quando nós chegarmos no descanso, que é Jesus, todo sacrifício, toda oferta, todo holocausto, tudo que você tinha que entregar, dízimo, não sei o quê, tudo está manifesto em Cristo. Não tem mais outra coisa. Agora está tudo reunido e concentrado num local só. Então, o deserto, ele representa esse momento em que você vai tomar as suas decisões de servir a Deus ou ao mundo. E vários momentos na Bíblia, os homens decidiram não servir a Deus. Então, a terra se abriu, consumiu, o povo não vai entrar na terra prometida. E, enfim, essa é a representação do deserto na Bíblia. Então, agora vou continuar lendo aqui. Então, Deus vai levá-la ao deserto e vai falar no coração. E lhe darei as suas vinhas dali e o vale de Acor por porta de esperança. E ali cantará como nos dias de sua mocidade e como no dia em que subiu da terra do Egito. Como é que é complicado esse texto, né? Está anunciando, você se vendeu, se corrompeu e fez tal. Mas peraí, vou te levar para o deserto, meio que está oferecendo uma chance, né? Um renovo. Não é isso que parece?
como no dia em que subiu da terra do Egito, que era mais ou menos isso. Eles foram para o Egito, estavam no mundo, estão sendo escravizados no mundo, e aí tiveram a chance, no deserto. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, não mais me chamarás meu Baal. Então, quem hoje está servindo nessas coisas, chamando e falando de Cristo, está chamando a Baal, na verdade, né? De forma bem clara aqui. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, né? São Judas Tadeu, né? Um monte de coisa assim. E não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás o Senhor. Então vamos voltar aqui rapidinho. O filho de Oséias está anunciando aos seus irmãos, filhos da prostituta, que não são filhos de Oséias, em nome do Senhor, que naquele dia, quando eles estiverem no deserto, vão ter a chance de receberem a misericórdia do Senhor. Naquele dia, eles vão ter a oportunidade de serem desposados, se tornarem noiva. Isso é um anúncio também à própria mãe, a todo mundo, a todos os povos, todas as nações, todos. E se tornarem esposa do Senhor. E conhecerás, verso 20, no finalzinho, e conhecerás o Senhor. Então, até aquele momento, eles não eram conhecidos do Senhor. Até aquele momento, eles não são conhecidos do Senhor. Então, por um lado, Deus termina o verso 13, oferecendo castigo eterno, mas não sem antes avisar que vai jogar no deserto e dar uma chance. E aqui, vamos lá. E acontecerá naquele dia em que eu atenderei, diz o Senhor, e atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, e ao mosto, e ao azeite, e estes atenderão a Zisrael. Zisrael. Quem é Zisrael? O filho que deveria anunciar aos outros, o filho legítimo. Olha a promessa que Deus está fazendo aqui. A terra, os céus, tudo vão atender a vocês que aceitarem no deserto. E eles todinhos atenderão a Zisrael. Os filhos de Deus vão reinar e governar sobre tudo. Não é uma excelente promessa? E semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E ele dirá, tu és meu Deus. Então vamos lá. Concluindo aqui esse capítulo, eu talvez, não sei se vale a pena a gente entrar logo no capítulo 3, porque são 5 versículos só. O que você acha? A gente faz logo, não faz? O do próprio capítulo 2, né? Aí depois do capítulo 4, acho que pode... Vamos tentar juntar o 2 e o 3, gente, porque é muito curtinho o 3. Pode ser? Tá. Enfim, é porque parece difícil, de fato é difícil, porque o texto vai tomando configurações diferentes. Ora é pessoal, ora é espiritual, conclui como sendo promessas de Deus. O povo que não era povo de Deus, no deserto, vai poder ser chamado povo de Deus. Tudo isso. Quer acrescentar alguma coisa mais no capítulo? Pode falar. Mais ou menos no final aí, acho que a gente pode trabalhar um pouco mais, por isso que eu falei que talvez a gente pudesse desprender um pouco mais de tempo no 2 e talvez não entrar no 3, mas pode ser entrar no 3 também. O 3 é tão curtinho. É porque talvez mude um pouco o aspecto das coisas, né? Então talvez... Sim, muda. Enfim, no finalzinho do 2,
você tem a mulher que vai ser castigada, que foi atrás dos seus amantes. Não é um castigo para sempre. Eu entendo o que o pastor falou por causa do castigo eterno, que é a morte eterna. Mas nesse caso ele fala de castigar e botar no deserto. E botar para passar por provações. Também. No final de tudo, haver o reconhecimento e aí a salvação e a serviço de Israel. Só lembrando que esse reconhecimento de salvação, mediante ela invocar o nome, que ela fala que vai me invocar, vai me chamar. Porque ele fala lá, conhecerás ao Senhor. Se ela vai conhecer ao Senhor, se eles vão conhecer ao Senhor, beleza. Agora, é como Jesus Cristo fala com os judeus. Vocês não conhecem o Pai. Eu conheço o Pai, porque eu vim dele. Então, só tem como conhecer o Pai se vier dele, da palavra dele, do conhecimento dele. Então, não tem como dizer que eu sirvo a Deus se eu estou servindo aos Baalins, ou a Baal. Ela ainda não entendeu que está servindo a Baal necessariamente, que não está servindo a Deus. Mas, então, passou pelo deserto e aí conheceu ao Senhor. Mais ou menos o que acontece com Nabucodonosor ali, né? Que ele até reconheceu, até falou como é grande, mas estava servindo ainda a Baal. Sim. Até que ele vai e se torna quase como uma fera no meio da selva lá. E aí ele reconhece a Deus, e aí ele é salvo. É mais ou menos a mesma coisa. E aqui no verso 16, antes de falar disso tudo, logo ele fala isso, né? Naquele dia diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. Então ele vai invocar, esses que não são, vão invocar, reconhecendo, agora é meu marido. Esse ato de invocar conclui a salvação que vai ser feito. Agora, por que eu acho que vale a pena entrar no 3? Porque no 3, Deus meio que manda Oséias meio que pagar o preço do resgate. Eu acho que isso vale a pena, tem a ver. Pode ser? 5 versículos rapidinho. Vamos lá. E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. Só uma observação aqui, esse texto é o texto famoso do pastor que leu errado, né? Que, enfim, fez a besteira que fez. Com certeza não se trata disso. Eu vi você tem noção, eu vi esse texto, eu não era nem salvo, eu vi na faculdade, usado como exemplo na faculdade para uma má interpretação da fala do outro. Não, esse aí texto o texto foi interpretado pelo pastor como sendo assim, vai, ama uma mulher, teu amigo, adultera com ela. E o cara adulterou mesmo, como dizendo que foi Deus que mandou. Enfim, infelizmente é o tipo de coisa que acontece. Só que lembra que o Oséias falou para os filhos que ela já não era sua esposa? Ela não é mais minha esposa, não é minha esposa, porque ela é a esposa de outro. Ele já falou, não, ela virou amada do amigo. Mas Deus está mandando ele voltar lá e pegar essa mulher, né, e tal, que é o povo dos judeus. Aqui a referência que o irmão Zé trouxe também, filhos de Israel, mas vão se tornar. E aí fala, e comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. A impressão que eu tenho, já uma resposta, né? A impressão que eu tenho é que ela se tornou escrava. Ela foi se vendendo e se tornou escrava, ao ponto de ter um preço. E esse preço foi pago por Oséias. Chegou lá com esse valor, pagou e comprou de volta. E ele lhe disse, tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Então, a história meio que está encerrada em relação a esse ponto aqui. Já no capítulo 4 em diante, vai mudar um pouco, né? Vai aprofundar em alguns assuntos e desaprofundar, vamos dizer assim, de outros assuntos. Mas aqui eu quero retratar o seguinte, é uma referência do próprio Jesus. O próprio Jesus,
ele tratou dessa forma. Ele pagou o preço. Pagou o preço da escravidão. Ele foi, pagou. Agora você está pago e vai ficar comigo. Quando eu trouxer você, não se prostituirá mais. Vai aguardar. Vai aguardar até a chegada do rei, até a chegada do príncipe. Então, eu acho que vale essa ideia, ó. Será castigada. Avisa ela. Vai lá, prega o evangelho. Prega o evangelho. Ela será castigada porque está entregando, está servindo a balaíns, está se vendendo, se prostituindo por dinheiro, se corrompendo por qualquer outro tipo de coisa, seguindo a sua vaidade, manifestando a sua vileza. Vai lá e prega. E se ela invocar o nome do Senhor, reconhecendo como meu Deus, o preço estará pago. Vai lá, vai pagar o preço e uma vez pago, agora não tem mais prostituição. Ainda que ela se prostituísse, não tem mais. Ela estará aguardando o príncipe, está aguardando o rei. Então eu acho que é uma clara explicação da salvação mesmo, de passo a passo, seguindo mais ou menos o que seria, né? Aqueles que foram chamados de Israel representando, né? Os primeiros, né, aqueles que são chamados e tal, e que tem que evangelizar. Os que aceitaram tem que evangelizar. E à medida que eles vão aceitando, vão se tornando de Israel, vão se tornando filho de Deus. Um só povo. Tá bom? Então estamos encerrados esse capítulo.